Oi, gente! Estamos começando mais um Dancing Move. Hoje eu tenho dois convidados especiais do fundo do meu coração. Dois convidados que são muito importantes na história da dança de Taquaritinga. Letícia Santos e William Caju. Estamos em família hoje aqui, gente. Então eu já vou começar perguntando, porque eu sou curiosa. Estamos aqui para isso, né? William Caju, quem é você? Eu sou Caiçara, nascido e crescido na Baixada Santista, Santos, Guarujá. Pai da Letícia e do Eric. Apaixonado pela arte, seja teatro, seja dança. Psicólogo, né? Finalizando agora o curso de Direito. E especialista em gestão de projetos, que é algo que eu gosto muito. Dentro também dessa área do terceiro setor, que eu gosto muito, que são das organizações sociais que trabalham justamente na transformação social de crianças, adolescentes e famílias. Esse é o meu mote. Geminiano, né? Então, assim, imagina que, na realidade, assim, tem muita coisa que eu faço, que eu gosto de fazer, e apaixonado pela vida, e pelos meus filhos, e pela minha família. Que fofo. Que lindo. E você, querida? Quem é a Letícia? Quem é a Letícia? Bom, a Letícia, ela é filha do William e da Edilene, uma mistura bem feita dos dois, né? Irmã mais velha, atualmente professora de dança e teatro. Nasci realmente no mundo da arte, não só da dança. Muitas pessoas cruzaram o meu caminho e me ajudaram a chegar até aqui. Já passei por muitas instituições também. E é isso. Acho que não tem muito o que falar. É muita coisa, né? É muita coisa, na verdade. Por enquanto, né? Ainda estamos num caminho bem longo ainda nesse mundo da arte. E são muitos detalhezinhos que às vezes a gente acaba deixando passar, mas que fazem a gente ser como é hoje e fazem a Letícia ser como é hoje, né? Dentro da arte. A Letícia que começou nenenzinho já, né? Barriga já. Não tinha como escapar, né, Lê? Não tinha. Não tinha escapatória. Então, vamos lá. Então, Caju, como que a dança entrou na sua vida? Qual foi o primeiro contato da dança? Cara, o primeiro contato foi em 1985, né? Quando o Michael Jackson ele começou a fazer a carreira solo e fez todo aquele disco incrível de Thriller, Beat It, enfim, né? Billie Jean. E aí eu era apaixonado, né? Pelo Michael Jackson, e a dança começou a partir dali. Depois, na adolescência, foi que eu consegui me identificar com a arte. Fui fazer teatro, fui fazer música, e a dança foi o que mais me encantou, né? Quando eu tive contato justamente com o projeto Dança de Rua do Brasil, que acontecia no Teatro Municipal de Santos. Foi ali que eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. E de lá pra cá eu só parei em 2013, quando justamente eu acabei pendurando as sapatilhas, né? As botinas, como se diz, as danças urbanas. Em Santos, na Dança de Rua do Brasil, você tinha mais ou menos quantos anos? Eu tinha 13 anos quando eu entrei no projeto Dança de Rua do Brasil. Eles estavam começando o projeto e também as primeiras coreografias, Essência da Alma, né, Homens de Preto. Então começou a explodir a dança, porque não existia dança de rua antigamente, né? Era muito mais voltada por balé. E quando o Marcelo Cirino começou essa proposta na Baixada Santista, isso virou febre entre os adolescentes, e eu saía do Guarujá, ia a pé até Santos, pegava a barca, a balsa, e ia participar do projeto. Foi a partir dali que eu me encantei
por toda essa proposta que eles tinham, não só com relação à parte técnica, que o Marcelo Cirino sempre foi um cara muito técnico, mas também pela parte social, o quanto que a dança consegue impactar a vida das pessoas e principalmente os jovens, né, na época de periferia, porque justamente era o único projeto de dança acessível, porque na verdade era muito balé, o jazz e muito restrito, porque quem não tinha condições de pagar, comprar uma sapatilha, uma roupa de dança, não tinha acesso, e as danças urbanas, dança de rua na época era o que tinha mais acessível a qualquer outra pessoa. Isso foi muito legal, e um legado que o Marcelo Cirino deixou para para as danças urbanas no país foi justamente essa a forma acessível que a arte pode ter para qualquer pessoa. Que privilégio você poder participar e ter isso na sua história, né? Porque dança de rua do Brasil é história, né? É história. Foi o primeiro grupo de dança de rua, né? E que ganhou Joinville. Foi o Dança de Rua Brasil, justamente aí com essa... com o legado que o Marcelo Cirino trouxe para isso tudo. Então, se hoje as danças urbanas é o que é hoje, se ela está hoje num nível que ela está, já esteve melhor com certeza, Sim. mas graças ao Marcelo Cirino, porque justamente ela não era nenhuma modalidade de festivais de dança, não existia a modalidade de dança de rua, tanto modalidade de dança, e o Marcelo Cirino, com o projeto Dança de Rua Brasil, conseguiu levar isso, e os coreógrafos foram muito bem premiados, inclusive Joinville, como de Preto, enfim, grandes projetos que eles fizeram. Pela televisão, tudo, né? Sim, foi muito um sucesso, né? Foi um sucesso. E você, Lê, na sua memória aí, qual foi o seu primeiro contato com a dança que você lembra? Ixi, que eu lembro? Tava de fralda ainda? Não, acho que não. Acho que não, né? Assim, que me vem na memória, minha primeira memória de dança. Eu tenho duas, eu não sei qual ocorreu primeiro, mas uma delas, eu estava no Quartel Legal, ali da esquina da Miguel Anselmo. As divisórias eram tudo aquelas que tinham os vidros, que era até metade tinha os vidros. E eu acho que era a Salete e a Suelen que estavam dando aula para uma turminha de baby. E elas estavam dançando aquela música, Lilirixa, de baleia, era essa música, e eu olhava assim, eu falava, gente, eu quero participar, eu quero muito estar ali. E eu acho que foi aí que eu comecei a insistir para os meus pais deixarem eu estar dentro de tudo isso. Eu tenho essa memória, e a outra memória é todos nós lá no Cine, São Pedro. Cia Festival? Ou não? Não lembro se era Cia Festival. Eu sei que a gente estava saindo. Eu tava no colo da minha mãe de bermuda jeans. Tava, né? Tava no colo da minha mãe de bermuda jeans, e meu pai e minha mãe vivia falando, ai, ela sabe fazer abertura, ela sabe fazer não sei o quê. O orgulho da família. E aí eu acho que foi a Amanda que olhou pra minha cara e falou, então faz uma abertura aí pra gente. Aí você fez. E eu de bermuda jeans fui lá e fiz. O que aconteceu? A bermuda rasgou. Aí pergunta se eu parei? Não parei, continuei dançando lá no chão. E eu acho que essas são as duas memórias assim que eu tenho da dança. Mas eu sei que desde que eu era um bebê eu saía passando de colo em colo no meio dos ensaios. E quando você percebeu que você ia seguir como profissão, assim? Demorou pra você entender isso? Ou você sempre soube? Eu sempre soube, Lê. Sempre soube. Sempre quis, né? Teve uma época que eu dei uma surtadinha aí, querendo sair fora. Eu lembro. Mas eu sempre quis. Sempre falei pros meus pais. Ou que eu ia seguir na artes cênicas, ou que eu ia ser bailarina profissional. Mas estava dentro da arte. Eu ia estar de alguma forma dentro da arte. De algum jeito. Sempre soube. Que lindo, né? Eu posso pegar só um ganchinho, aproveitando? Porque, assim, não é memória, talvez seja uma memória afetiva, mas eu acho muito legal, assim, porque a Lê estava na barriga da Edilene já dançava. E ela já era bebê, e a Edilene já tinha um grupo de dança, né, dos axé, enfim, eu também já tinha a dança de rua pela vida. E os primeiros passos da Letícia foi justamente no tatame, dentro do Quartel Legal, da companhia de dança. Quem deu os primeiros passos foi o Rogerinho e o Diegão,
que ensinaram ela a dar os primeiros passos e estava no meio da dança. Então, assim, ela era bebê, ela estava lá participando dos ensaios, enfim. Então, a partir disso, nós já sabíamos também, né? Uhum. Eu e a Edilene falou, não tem jeito, a arte tá com ela, porque tá desde cedo. E aí, vocês chegaram a conversar sobre isso, assim, de tipo, é melhor não, ou a gente vai influenciar, ou a gente não vai influenciar, ou vocês deixaram rolar? Nunca aconteceu. Foi algo dela mesmo, não e tinha deixamos nem tudo como. aquilo que ela queria Nasceu fazer. dançando, né, Lê? Nasceu. Não tinha o que fazer. A minha mãe falava assim, quando eu fazia arte, né, ela falava assim, para com isso, vai estudar, menina, você tem que arrumar uma profissão, assim, né, e é tão legal, porque assim, eu acabei cuidando da minha mãe com arte, né, e ela falava, cara, isso não é profissão, e hoje é a profissão da Letícia, né, hoje ela ganha, né, ela bem remunerada, né, trabalha com isso é muito gratificante, sim, né? Você fala, putz, antigamente não era uma profissão aceita e hoje sim, hoje você pode ser um profissional da dança, das artes, isso é muito bacana e gratificante, né? Vendo essa geração hoje, sim, conseguindo se manter, né? Lógico que nós gostaríamos de ter hoje com que a dança ou qualquer outra forma de arte fosse muito melhor valorizado, mas graças a Deus você ainda consegue viver de arte, sim, daquilo que você ama fazer. Isso é muito importante. E na história de Taquaritinga também, né? Porque eu acho, assim, que Taquaritinga é uma cidade de artista, né? Não tem o que fazer também, né? A gente aqui, a gente consegue viver com a arte, né? Isso aqui é muito difícil, a gente passa por vários perrengues. Mas, graças a Deus, é uma cidade muito assim, de artistas. Né? Eu posso só te falar algo, quando, por exemplo, eu sou de fora, convivi muito fora e eu tô aqui há 25 anos, dos 45 anos de vida que eu tenho. Eu falo, e nós viajamos para vários lugares no, sim, país e no mundo. E assim, não há lugar algum em termos de arte como Taquaritinga. Taquaritinga é algo assim, impressionante o quanto que os artistas aqui têm uma qualidade, uma paixão, é algo assim, não dá para descrever. Em qualquer lugar as pessoas valorizam realmente a alma que tem do artista taquaritinguense, porque realmente eles fazem por amor. Assim, é algo assim fora do comum. Eu tive ontem, né, numa casa aqui com uma banda que surgiu de amigos, né, com o Lúcio, né, vocês conhecem o Lúcio, né, que é o ex-policial que fez, né, que começou ali com a banda Anjos de Metal, enfim, aí você vê como as histórias vão se encontrando. E ele hoje falou, cara, eu vou juntar meus amigos e vou fazer isso. Eu fui ontem e falei, gente, uma das melhores bandas de rock que eu ouvi tocar, sabe, assim, e o Lúcio, né, que era policial, um advogado, começou com a banda lá de recreação, hoje fala assim, não, hoje eu quero isso pra mim. E você fala assim, não é algo que é pra você ganhar dinheiro, é paixão. Então, Taquaritinga tem uma paixão por arte. Sim. E eu acho que esse universo, essa água que Taquaritinga tem, que as pessoas precisam beber, é incrível, porque daqui o céu é o limite. Sim. Porque é incrível como tem artista maravilhoso. Vocês são frutos disso, assim, né? Não tem... Os seus filhos de vocês, sim, estão nessa linha. É muito incrível como essa cidade tem uma energia artística fora do comum. Sim. Eu sou apaixonado. Eu vou falar assim, eu sou apaixonado por Taquaritinga. Taquaritinga pulsa arte, né? Isso. Então, Lê, você nasceu dentro de um projeto social, né? E o que influenciou na sua vida, na sua profissão agora? Dentro da arte e pra sua vida também. Bom, eu acho que uma palavra que resumiria toda essa minha experiência dentro de um projeto social e de ter crescido dentro desse projeto social é empatia. É uma coisa que eu aprendi lá dentro e que eu levei pra minha vida sempre, sempre, sempre foi ter empatia, né, pelas pessoas, sempre querer saber mais da história de todo mundo. Porque, assim, a verdade a minha adolescência dentro do projeto social foi terrível. Foi terrível, 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 terrível. Por que terrível? Porque não falo num sentido ruim da coisa, mas eu não saía de lá. eu entrava, o projeto começava a partir da 12:30.
e terminava 10 horas da noite, eu estava lá da 12:30 até 10 horas da noite. Então, eu não saía pra rua, eu não fazia coisas normais de adolescente. Eu sempre estava dentro de uma sala de aula, aprendendo. E eu acho que isso fez muita diferença na minha vida. E o fato também de ter um pai que era diretor desse projeto influenciou algumas coisas. E acredito que muita gente tinha uma visão muito equivocada minha. Mas por tudo e por tudo, a gente conseguiu se acertar de pouquinho em pouquinho com todo mundo que estava lá dentro. E é aquele negócio, né? A gente nunca sabe a história do outro. A gente nunca sabe o que aconteceu por trás, como essa pessoa tá. E estando lá dentro foi uma coisa que eu aprendi. Você sempre tem que olhar para as pessoas com um olhar de eu quero te conhecer, eu quero saber quem você importa para mim, né? E eu acho que a arte, ela pede muito isso, porque você ser artista é você trocar com as pessoas. Não é simplesmente você estar na frente de um palco, de uma câmera, enfim, de um público e só mostrar aquilo. Você tem que impactar as pessoas, você tem que chegar nelas de alguma forma. E eu acho que estando dentro do projeto social, de crescer lá dentro, de conhecer muitas pessoas, muitos profissionais, me ajudou na minha vida a ser dessa forma. E ainda continuo aprendendo e sempre vai ser uma escadinha que a gente vai subir degrau por degrau para estar ali, né? Aprender, se profissionalizar e crescer, que é o principal. Às vezes você fala sobre as pessoas pensarem que você tinha alguns privilégios pelo fato de você ser filha do Caju. É. E, na verdade, você estava ali no meio da gente, você era uma de nós, né? Sempre foi. Meus pais sempre me trataram Da como mesma forma. qualquer outro aluno dentro da instituição. Eu nunca recebi tratamento especial lá dentro. Eu acho que muita gente via e achava que tinha um tratamento especial ali dentro, mas acredita em mim, não tinha. Eu era como qualquer outra aluna e isso era bom, porque eu aprendi muita coisa e entendi muita coisa, né? Porque imagina a cabeça de uma criança, pai diretor, mãe trabalha lá dentro. Imagina como essa criança vai crescer se ela não tiver limites. Uhum. E uma coisa que eu tive lá dentro foi limites. E que me fez crescer de uma forma que eu consigo hoje diferenciar muita coisa que acontece no meio da arte, né? Saber se colocar no lugar, na hora certa e do jeito certo. É que acho. o projeto social, né, Caju, ele não é... A gente não tá falando só sobre a dança, o teatro, a gente tá falando sobre pessoas, né? Então, eu acho que, assim, pra você, que era o responsável, você sabia o por trás, a história que tinha por trás do dançarino, né? Que a gente, às vezes, não sabia. A gente tava ali, dançava e tal, e você tinha essa responsabilidade de saber sobre dificuldade financeira e o que as pessoas passavam, sobre a família. Você até a nota da escola. A gente tinha que entregar o boletim da escola para saber se estava tudo certo, para poder se manter dentro do projeto. Então, eu acho assim que... Acho que para você pode contar isso, né? Como que é essa experiência, essa responsabilidade e que até hoje, assim, eu acho que afeta a sua vida e o modo que você convive com as pessoas? Então, isso é uma questão, assim, que como eu sempre também... Nós sempre educando a Letícia, assim, lá de trás. Eu acho que são raízes, né? Então, eu venho de uma raiz muito pobre, né? Realmente, assim, de morar em casa de madeira, né, com esgoto a céu aberto, com banheiro lá de fora. Assim, foi uma dificuldade muito grande. E a dança, quando ela entrou na minha vida, ela entrou de uma forma com que me fez trazer boas memórias daquelas dificuldades que eu tinha. E quando eu participei de alguns projetos, como o Projeto Dança de Rua do Brasil, como também o Projeto Black Sea, eram pessoas que estavam primeiro olhando os seres humanos e falando assim, olha, eu estou com você, existe uma arte, não era alta performance, e isso que é a diferença na época, tá? Não falo hoje, enfim. Mas o balé você tinha que entregar uma performance técnica, artística, né? Com relação
danças urbanas, não. Olha, estamos juntos no coletivo, vamos trabalhar algo que você gosta. Se der certo, dá. Se não der certo, mas estamos juntos. Então, na época, quando começou a surgir justamente esses trabalhos sociais com danças urbanas, que era aquilo que o pessoal da periferia se conectava, nós começamos a perceber que, olha, se você primeiro trabalhar o ser humano, se você primeiro trabalhar essas emoções e tudo aquilo que está na formação humana, você vai conseguir fazer com que as pessoas se desenvolvam. Então, foi um movimento inverso. Antes de você trabalhar a técnica, você trabalha primeiro a alma humana. Então, foi a partir deste momento que a gente começou a perceber que não. Então, vamos primeiro acolher as pessoas. A partir do momento do acolhimento, trabalhar justamente as relações sociais, pessoais, como que você está na escola, você trata bem. Já aconteceu muito isso, né? Vocês já tiveram, olha, se você responder a sua mãe, você nem vem aqui. Se você tirou nota ruim, você nem vem. Então, a gente acabou aliando isso e percebe-se que essa técnica, né, até hoje ela funciona. Isso é, se você não estiver bem em casa, se você não estiver bem na escola, você não vai estar bem em qualquer lugar. Se você não consegue ter uma boa relação humana, você não vai conseguir desenvolver nada no seu trabalho, na escola, na família, nas suas relações interpessoais. Então, primeiro vamos trabalhar isso. E depois a dança ela vai ser um secundário. E aí você vai perceber que o resultado vem. Tanto que Taquaritinga, que não tinha uma experiência, uma característica de danças urbanas, ela foi uma referência nas danças urbanas no país. Né? Dança Ribeirão, festivais internacionais, enfim, viagens. As pessoas reconheciam sim Taquaritinga. Mas, assim, primeiro a gente trabalhava justamente o ser humano. Eu acho que isso é extremamente importante. E a Lê, né, muito me emocionou também falando isso. Isso veio muito também, porque eu falei assim, eu não posso tratar a Letícia da mesma forma, diferente daquilo que a gente já trabalha. Ela também é igual como qualquer um e vai ser educada da mesma forma. E foi. Até hoje nós temos assim, uma relação muito boa, tanto pessoalmente, quanto familiar e quanto profissionalmente, porque nós sabemos separar as três coisas totalmente diferentes. A Lê na família, a Lê minha amiga, que a Lê é super parceiraça, e a Lê profissional, que também, assim, a gente trabalha profissionalmente também muito bem. E mesmo também, né, até com a Edilene, que é, né, a mãe dela também, que nós não estamos juntos até hoje, mas nós temos uma relação fantástica profissionalmente falando, e a gente consegue separar tudo certinho. Porque justamente nós trabalhamos muitas dessas relações humanas que é essencial para qualquer trabalho. Sim. Ô Caju, falando sobre todo esse planejamento, né? Quando você chegou em Taquaritinga, quem foi a primeira pessoa que te acolheu? E assim, você passou mais ou menos o que tinha na tua cabeça ou aconteceu? O que rolou, assim, para você chegar lá dentro da polícia e rolar aquilo? A história é longa. Senta que não tem história. A história é longa demais, assim, é muito complicado. Hoje em dia as pessoas não sabem, gente, Não. o que foi que rolou. As pessoas sabem que aconteceu o quartel legal, Sim. mas não sabem como é que começou. Então, mas é muito difícil, assim, porque, inclusive, né, eu não vou antecipar algumas perguntas que vocês fizeram, mas eu posso até, assim, o que você mudaria, que talvez você mudaria o seu passado, eu não mudaria, não, porque eu acho que a minha história aconteceu da forma como deveria acontecer. Meu pai faleceu muito cedo, né, com 35 anos de idade. Meu pai tinha 35 anos, hoje eu tenho 45. Então, ele faleceu muito novo, eu era muito jovem, tive que assumir a família muito grande, e eu tinha um desejo de virar maestro. Era meu desejo. Gente, eu não sabia. Eu tinha um grupo de música. E alguém que veio pra cá, da minha família, falou que Taquaritinga era um celeiro de artistas e tinha uma banda chamada Fascinação, que viajava o país inteiro. E tirou foto do Cine São Pedro na época, aquele glamour. E aí, quando meu pai faleceu, que era o pessoal que me incentivava, eu tinha um grupo de música, né? Eu tinha um grupo de música na época, o J Melody. Eu falei, cara, eu não consigo ficar aqui. Eu preciso ir, me focar, virar maestro e voltar pra cá maestro. Ou eu vou pra São Paulo, ou eu vou pro interior, num lugar muito longe para ninguém me achar. E foi o que eu fiz. Falei, cara, onde eu vou? E aí essa parente minha, que era minha madrinha, falou que veio pra cá. Eu vou pra lá. E aí na minha cabeça, eu fui com um violão, R$35 no bolso, falei, eu tô indo embora. Do nada, assim.
sério, assim, sabe aquela coisa de adolescente do nada? Eu não sabia onde. Eu vim. Aí quando eu cheguei aqui, eu não tinha noção, né? Eu acabei dormindo no Galhardo, não tinha nada, assim. E eu falei, gente, que coisa que eu fiz, assim, sabe? Assim, pô, você sair na loucura de uma cidade que você estava estabilizado, por mais que seu pai tenha falecido, e Tinha sua você família, fazer né? essa loucura toda. Porque não tinha ninguém aqui, nada. Não conhecia ninguém, nada. Não conhecia nem a cidade, não sabia nem onde existia, né? Quando eu peguei o mapa, pô, existe Taquaritinga? E aí, ao longo do tempo, eu acabei indo no comércio, tentando ver se eu arrumava emprego. Não arrumava emprego, porque não tinha emprego na época, assim, era há 25 anos atrás, era bem difícil arrumar emprego. E eu falei, cara, o que eu sei fazer que não tem aqui? Eu fiz essa leitura. Ah, eu acho que dança é uma coisa que eu sei fazer. E eu fui procurar as academias, quando tinha nível A, SOS. E aí eu consegui na nível A. Bom, aí tem milhares de histórias, mas vamos abreviar. Então você começou primeiro na nível A. Eu comecei primeiro no nível verdade, A. eu lembro. Isso, foi na nível A, porque eu só tinha... Eu comecei com o primeiro aluno, que era o Evandro Hirose. Uhum. Ele era aluno da nível A, e eu dei aula particular para ele. E depois foi mais uma pessoa, a Diana Ordine, que na época era a namorada dele, tá? E aí eu comecei a falar para ela, pô, ninguém quer fazer danças urbanas. Pô, vamos fazer um projeto social? E ela gostou, a Zi, na época, né? O Bombril. E a gente começou a trazer, aí veio o Diegão, se eu não me engano já veio, acho que o Roger, se eu não me engano, era essa época, junto com o Danilo. E aí o pessoal começou a vir e começou a dar certo, né? A Capitã Silvana acabou... Aliás, aí eu já tinha um projeto já elaborado na época e tinham me falado que tinha uma promotora que era muito boa, que ela gostava de projetos sociais e de repente, olha, em vez de ficar numa escola particular, tenta ver se você consegue algo voluntário em alguma organização que já existe. E tinha o Amor Exigente. Foi que me indicaram a Noemi Correia, que era promotora na época. Aí eu fui na Noemi Correia. Eu todo, né, assim... Daquele jeito. Daquele jeito hip hop. Bati na porta dela. E ela olhou pra minha cara e falou, cara, quem que me fala que você não é um aproveitador que vem da cidade grande para você aproveitar? Você vai ter que fazer um trabalho e me provar que você tem capacidade de montar um projeto desse. E aí foi aí que ela me convidou para poder fazer parte do grupo de jovens Amor Exigente. No primeiro dia só tinha 3 adolescentes. Na segunda semana, aí eu fui fazer esse trabalho voluntário, o pessoal gostou. Na segunda semana foram 10. Na terceira semana, 20. Na outra semana, terceira semana, tinha 30 adolescentes que não cabia na sala, ela ficou desesperada. Aí ela falou, eu tenho uma amiga minha, Silvana, que ela tem um espaço legal, vamos conhecer? E aí ela acabou me apresentando a Silvana, falou, tem um menino assim que tem um talento grande, a turma gosta dos trabalhos que ele faz, que tal? Aí a Silvana se apaixonou, Silvana maravilhosa. Rapidamente, né? Se apaixonou pela ideia, pelo trabalho, e ela acabou me adotando. A Silvana e a Noemi acabaram me adotando. Graças a Deus, eu sempre tive pessoas boas na minha vida, em cada momento da minha vida, entre perdas e ganhos, sempre alguém veio e falou assim, ó, vem aqui. Seja a Silvana, a Noemi Correia, a Silvana, Pindorama, que hoje não está mais aqui. Então, cada tempo a gente tem pessoas boas que vão agregando valor e isso é muito legal. E aí foi quando ela falou, poxa vida, eu queria fazer isso no quartel da Polícia Militar, porque eu acho que dá muito certo, nós temos espaço e tal, e como não tem mais espaço no Amor Exigente, por que não fazer? E foi aí que juntaram voluntários, na época tinha Marcelo Rosa, um monte de galera que se dispuseram a entrar conosco, e nós começamos com dança, teatro e grafite na Companhia de Polícia Militar, e a galera se envolveu, terapia. Eu assim, é papo para 3 dias de história, porque é uma história muito linda. É um resuminho, foi quando eu conheci seu pai. Ai. Cara, que trabalhava lá, assim, sabe, assim, e aí tinha também e tinham policiais, que isso que é legal, ontem eu tava com o Lúcio, assim, não dá pra ligar as coisas, que eu falo, gente, tinham muitos policiais que falavam, cara, eu gosto disso, né, esqueci o nome, que era locutor, aí tinha o Serapião que eu adorava, sair a Osana, então assim, todo mundo muito envolvido com a parte social, então você conseguiu se conectar, assim, todo mundo se encaixou
dentro de uma proposta social em que as pessoas achavam que a polícia era repressiva. Então, até a própria época era para isso. E você tinha gente assim, pensa nos policiais sensacionais, que assim, dava vontade de abraçar todo mundo, de tão lindos que eles eram. E foi por isso que deu certo o Quartel Legal. Porque assim, não foi, eu acho que foi uma ideia simples. E não foi essa ideia simples que fez com que as coisas deram certo. Foram as pessoas humanas dentro de um quartel de polícia militar que falavam que não eram humanas, que fizeram com que o Quartel Legal fosse o sucesso que foi. Porque se o Quartel Legal foi o sucesso que foi, não foi por causa de uma ideia simples. Foi porque todos os policiais que estavam na época abraçaram de uma forma tão incrível. E até hoje eu tenho... né, sabe, um carinho por todos eles tão enorme que fizeram com que desse certo. Por isso que nós acreditamos muito nos seres humanos. Muito, porque realmente foram por eles que aquilo deu certo. E respingou em várias pessoas, né? Mudou a vida de várias pessoas, né? De vários adolescentes. Inclusive o Rogério Correia, que tá aqui com a gente hoje, deu uma entrevista na época, que até hoje a gente fica zoando. Foi você que deu a entrevista? EPTV. E ele falou assim, como que era a sua vida antes? Antes éramos meninos de rua. Olha, com 15 vezes. Antes eram meninos de rua. Agora? Sei lá, agora a gente fica dançando, sei lá, e parecia que ele morava na rua. Mas... a mãe dele queria matar ele com essa entrevista. Loirinha! Mas assim, é exatamente isso. As crianças não tinham o que fazer, né? E viraram todos filhos do Caju, né? Sim. Do Caju, que depois, quando eu fiquei mais velha, fiquei num ciúmes, menina, de ter que ficar dividindo meu pai. Não porque tinha todo tempo mundo pra chegava você, naquele né, quartel legal falando, ai, papi, eu assim. Verdade. Ele só é meu pai, tá? E sabe mais por que ele repreendia como um pai também? Era uma responsabilidade grande, hein, cara? Pensando bem aqui. Eu lembro que meu pai, quando tinha problema em casa, ligava pra esse daqui. Ó, aperta a orelha dessa daqui, que ela tá com vermelha na escola. Ou não tá muito bem aqui. Aí ele tirava um pouquinho aqui, conversava, Letícia, vem aqui. E o medo de sair Desse das jeito não vai coreografias e não funcionar. poder competir. A gente melhorava assim, né? Na hora. E eu acho que uma das coisas... Gente, não vai ter como a gente não falar sobre essas coisas. Que a oportunidade de os adolescentes e as crianças saírem de Taquaritinga para conhecer outros lugares, outros estados. A gente viajou muito. Eu fui para Argentina. Ele falou assim para mim, vamos para Argentina com o seu solo? Que eu falava, não vou. Já até paguei a inscrição. Depois a gente vê. Vem de bicicleta. A gente fazia umas loucuras, né? E aí a gente foi. Vários outros lugares. Festivais internacionais, a gente ganhava prêmio, a gente chegava aqui, a gente passeava com o caminhão do bombeiro pra mostrar pra Taquaritinga que o tanto de coisa que a gente ganhou. Então eu falo assim, é uma coisa que tá marcada na vida de todo mundo que participou. E a gente passa pros nossos filhos, né? Sim. Muita coisa boa. Ô, Lê, como que você monta uma coreografia? Como que você... como que é pensada? Você escuta a música primeiro, você pensa no tema primeiro, às vezes te entregam um tema, né? Sim. Tipo, Letícia, eu preciso de uma coreografia assim. Lê, a verdade é que a maioria das minhas coreografias, elas surgem comigo na pista dirigindo. Porque eu trabalho fora da cidade, eu trabalho em Guariba hoje, né? Na verdade, há uns 4 anos eu trabalho em Guariba, no estúdio da Carol. E eu sempre pego pista pra ir pra lá. E a maioria das ideias, eu nunca pego pista sem escutar música. E a maioria das ideias surgem quando eu tô na pista, escutando música. E aí, a partir daí, é uma loucura que só. Porque primeiro vem a ideia. Aí depois eu fico escutando a música em loop. Ela fica em loop na minha cabeça. E aí já vem uns flashes de movimentações. Já vem flash de movimentação, flash de desenhos coreográficos. Aí depois eu coloco tudo isso num papel. Eu desenho por desenho, que inclusive quem me ensinou isso foi meu pai. Ele olhava pra minha cara e falava, Letícia, você tem que desenhar suas coreografias. Fiz isso hoje. Você tem que desenhar. Como você vai montar um negócio que só tá na sua cabeça e ninguém entende? Mais fácil de visualizar, né? Muito. E aí eu aprendi a fazer dessa forma. Depois eu desenho. Depois que eu desenho toda a coreografia, que eu sei
mais ou menos como eu quero, aí eu começo a pensar nas movimentações. Só que as movimentações, gente, eu deixo pra ver com os alunos, tá? Porque eu sei. Na nossa cabeça é uma coisa, na hora que passa pra lá é outra, né? Que às vezes eu monto a sequência e falo, nossa, vai ficar show, meu Deus do céu, eles vão arrasar. E chega lá, tem que adaptar. Então hoje eu aprendi que eu posso adiantar boa parte, né, na minha casa, montando, mas eu dependo inteiramente do instrumento que aquele aluno tá me dando, que é o corpo dele. Então, eu tenho que ver o que ele pode me oferecer para eu conseguir montar em cima daquilo. Mas, falar pra você, loucura. É assim, num processo de 3 meses, eu mudo a coreografia no mínimo umas 5. Umas 5 vezes. Meus alunos querem me matar. Imagino. Peço desculpa, alunos, tá bom? Eu amo vocês, mas é aquele negócio, confia no processo. Eu sempre falo isso. E tá tudo bem. Faz parte, né? Tá, Faz parte do processo. com certeza. Eu queria colocar um assunto com vocês agora, que eu acho que como a gente já tem muito tempo na dança, a gente deve ter passado por cada um passou de uma forma, imagino, né? Sobre o preconceito dentro da dança, né? Com corpos, com cores, né? Com gênero. Então, imagina assim, tem alguma coisa assim que ficou marcada na história de vocês? Que vocês falaram, nossa, cara, poderia ter sido diferente. Eu tive que provar, por exemplo, eu já tive que provar que eu danço bem pra poder dançar. Entendeu? Porque o meu tamanho não era o suficiente. Tipo, ai, nossa, muito baixinha. Ah, mas vamos ver, vai, faz um teste aí. Ah, então serve, dança bem, serve. Ou, tipo, é muito magra, né? Então, teve algum momento, assim, da sua vida que te chateou? Ah, se eu for listar, Vários, aquelas. tem alguns aí, não posso negar. Tem alguns. Tem um que me deixou marcada, que foi quando, uns 2 anos depois que eu comecei a fazer balé, a minha professora, na minha turma tinha mais ou menos umas 6 alunas contando comigo. Era uma turma bem pequena. E a minha professora olhou pra minha cara e perguntou pra mim o que eu comia de lanche na escola. Aí eu falei que às vezes eu comia pão, às vezes eu comia merenda da escola, que dependia muito do dia. Ela olhou na minha cara, ela falou assim, vamos começar a trocar por uma maçã? Porque no final do ano você não vai entrar no figurino. Foi o que ela me falou. E eu não era muito diferente das alunas dentro da sala de aula ali comigo. Não era. Era a diferença mínima dos corpos. Mas pra ela era muito. Principalmente dentro do balé. Então, até hoje a gente tem muito disso. E assim, o que eu posso te falar? Em grandes companhias, se você vai ser uma bailarina profissional, estar em cima do palco, ponta, e dançar a semana inteira, tarará, beleza, você tem que cuidar da sua saúde, não do seu peso. Eu vejo dessa forma. Hoje, o que as pessoas prezam muito é ser magro, É um padrão, ser não né? sei o quê. É um padrão que sempre esteve aí, sempre vai nos assombrar, não tem jeito. Mas muito, muito se fala sobre ser magro e pouco se fala sobre ter saúde. Uhum. Porque ser magro não é sinônimo de saúde. Não mesmo. Assim, não tem jeito. Você ser magro não quer dizer que você tem uma boa alimentação, não quer dizer que você tem uma saúde física boa, né? Você precisa saber equilibrar tudo isso, né? Não adianta ser magrinho aqui, mas não aguentar correr 5 minutos. Aquelas, né? Eu sempre fui uma falsa magra. Não adianta você ser gordinho e só comer maçã assim o dia inteiro. Não Gente, maçã não dá, né? Vamos falar a verdade. Não vai, Dá gente. fome, maçã não só dá vai. mais fome. A alimentação tem que ser balanceada. As pessoas têm que entender que cada um tem um Lê, mas corpo dá pra diferente. dançar também, não sendo saudável. Sim, Não, sim, Não é? com certeza. Só que você concorda comigo se você
que se você tiver uma vida saudável, Sim, a gente sabe. vai ser muito melhor. Vai ser melhor. Mas o que eu falo de ser saudável não é você estar sendo... acordar todo dia 5 horas da manhã para ir correr, comer fruta o dia inteiro e que se lasque os carboidratos. Não é isso. É você saber equilibrar de uma forma que não te deixe mal. Sim. Você saber que você pode comer um arroz, um feijão e uma salada hoje e mais tarde você pode comer um cheeseburger e tá tudo bem. Uhum. Entendeu? Contanto que você entenda o que seu corpo precisa. Porque assim, todo mundo fala, não existe bailarina gorda. Existe. Existe. Mas para ela ser profissional, para ela estar ali trabalhando, ela vai para uma academia, fortalecer o joelho, ela vai num fisioterapeuta para saber o que ela precisa cuidar, ela vai no nutricionista para saber o que ela precisa comer, né? Então, assim, acho que tem muitos poréns dentro da questão do padrão dentro da dança. A gente precisa analisar muito a situação antes de querer falar que não pode ser gorda, que você tem que ser magra, que não sei o quê. Tem muitos poréns aí dentro. Eu, hoje, penso dessa forma, né? Até porque eu atinjo muitos corpos dentro da sala de aula. E cada um tem seu jeito, cada um tem que adaptar aquilo para eles. Até porque a realidade das pessoas são diferentes. Com certeza. E você, Caju, o que você acha sobre esse assunto? Assim? Eu posso pegar esse gancho, porque assim, eu sou um dos críticos da própria Letícia, né? Assim, eu acho que ela sofreu muito comigo por conta dessa questão. E isso, por exemplo, eu consegui quebrar isso quando eu comecei a fazer pós-graduação lá em Curitiba, com o Otávio Nassur, que eu achei muito legal. Porque são coisas distintas, né? E aí, mas eu acho que realmente precisa ser repensado questões, tanto no esporte quanto na arte. O que as pessoas buscam são duas coisas. Ou você tem a experiência, ou você tem a alta performance. A experiência em dança é aquela questão, todas as pessoas podem dançar e podem dançar. Agora, se eu quero uma alta performance, você tem que ter um padrão, né, específico, que isso ele vai influenciar na sua aerodinâmica, no seu giro, na sua postura, tem toda uma questão. Eu acho que assim, é algo que quebrou muito, porque realmente eu falo assim, eu cobrava, Letícia, se você quer ser uma bailarina profissional, infelizmente, você tem que ter e assim, e não é o corpo de bailarina magra, mas você tem que ter todo um regramento específico para que você consiga atingir todo aquele padrão específico, isso é, linhas de perna, linhas de braço, giro. Então, é muito louco isso. E eu acho assim que o balé ele é muito mais rígido por conta disso, porque você tem que ter, olha, será que o meu sobrepeso ele vai conseguir suportar toda a minha aerodinâmica na ponta? Isso já é uma perspectiva muito louca, isso, né? Então, assim, eu acho que o balé, ele exige muito mais do que as danças urbanas. E depois que eu consegui estudar um pouco mais o balé, eu falei, cara, realmente é algo muito complexo, é difícil. Porque, assim, não é qualquer um. Para poder fazer balé, ninguém das danças urbanas consegue fazer algo maior que o balé. Até, eu acho que a parte física, musculação. Gente, o balé é uma coisa louca. Como você consegue sustentar um corpo inteiro dentro de uma ponta, fazer barra, conseguir trabalhar elasticidade, a parte... gente, é muito louco, assim. Eu acho o balé... Só quem faz balé sabe o quanto que é difícil se fazer o balé. Mas eu acho que enquanto não se quebrar esse tabu, o que é a experiência em dança para alta performance em dança, eu acho que ainda vai se permanecer, porque ainda permanece. Sim. Tudo bem, você consegue dançar com qualquer corpo, mas se você está em qualquer corpo de baile, você não pode ter qualquer corpo. Isso você pode ver em qualquer companhia de dança. Porque ainda você tem que muito separar o que é alta performance do que é experiência em dança. Foi por isso que eu saí da experiência em dança, que é a mesma experiência do futebol. Então você não vê
jogadores de futebol Tem que com se sobrepeso. preparar, né? O cara tem que correr. Hoje é muito menos habilidade e mais agilidade, por exemplo. Então, assim, e aí você não vê. Só que, assim, qualquer pessoa pode fazer futebol? Pode. Porque justamente você tem a experiência do futebol versus a alta performance do futebol. Então, assim, eu acho que esse tabu é que precisa ser quebrado para justamente a gente conseguir chegar no meio termo sobre essas questões. Que ainda tem muita discussão pela frente, infelizmente. Eu falo muito sobre esse padrão, por exemplo, sobre visual. Que eu sei que eu entendo, né? Para ser profissional, dependendo do que você for fazer, principalmente no balé, você tem que se alimentar bem, senão você não consegue nem fazer uma aula, para começar, né? Não passa nem. Então, aí é onde a gente já sabe que não é para qualquer um, até em questão mesmo de financeira mesmo, né? Que tem gente que vai na garra, né? Sem comer isso, aquilo, e consegue. Ainda consegue. Mas é muito difícil. Agora, essas questões, assim, de visual, por exemplo, para dançar num grupo, coisa assim, pequena, né? Pequena, eu digo, sem ser televisão, essas coisas. Até televisão dá, né? Numa banda baile. Por que não, né? As pessoas serem baixas, altas, gordas. Eu falo questão de visual, né? O que incomoda as pessoas ainda hoje em dia, que graças a Deus isso melhorou muito, é essa questão de visual, de você ver e falar, nossa, mas ela não tá muito gorda pra estar dançando ali. E a pessoa tá feliz, vai dançar 1 hora, tá tudo bem, tá tudo certo. E ainda as pessoas olham de uma forma diferente. Então, e aí eu posso te falar essa experiência que eu tive, por exemplo, quando a gente eu formava dançarinos, e todas as bandas bailes, a primeira coisa que me pedia eram mulheres altas, de corpo fino, ou loira ou morena. Era essa a estética. E aí você não pedia, e aí são coisas distintas, por exemplo, você não tinha uma alta performance em dança, você tinha uma banda baile que não tinha necessidade da alta performance, teria que ter alguém que dançasse, mas independente da qualidade técnica dela, ela teria que ter um corpo específico. Então, assim, a dança, é isso que eu falo assim, a dança alta performance, ela não exige um corpo específico, uma estética, ela tem que ter alta performance. Independente se você tiver alta performance, você consegue fazer. Agora não, as bandas bailes falavam dessa forma pra mim. Eu preciso de mulheres altas ou homens altos, magros, ou loiros, ou morenos. Isso há 25 anos atrás. Então, isso me chocava, porque eu tinha... Pô, você pega barra desse, né, pequenininha. E assim, dançava demais, né? E ainda dança. Eu vejo as meninas, né, assim, o Femini, né, que eu acho assim, falei que hoje é o grupo que consegue reunir mulheres de uma geração um pouco para trás, ou vai colocar 30 a mais, e que assim, que a dança é impecável. Eu tenho a Haru, né? Eu falei pra Haru, meu Deus, sabe assim, ela não tem um corpo padrão estético, mas pelo amor de Deus, que dança que ela tem, assim, que energia maravilhosa, e que dentro de um corpo geral de bailes de mulheres altas, baixas, né, enfim, gordas, magras, uma experiência profissional incrível. O que fizeram em Araraquara foi a coisa mais linda do mundo. Então, assim, eu acho que isso é legal, porque quando você consegue, e alta performance, aí é que tá. Eu não tô pedindo uma alta performance no balé que tem um processo estético. Eu tenho uma alta performance dentro de um grupo que entendeu que eu tenho mulheres técnicas que têm vários padrões estéticos de beleza, altura, peso, enfim, tudo aquilo, e conseguem ter uma homogeneidade tão grande e que é incrível. É um dos melhores grupos que eu já vi. Então, assim, eu acho que como aquilo que eu falei, entre a experiência e a alta performance, eu vejo que o padrão de entendimento hoje que deveria haver como um modelo seria o Femini Crew. Hoje eu acho isso. Porque ela consegue reunir mulheres de vários padrões e que no palco é um negócio fantástico e incrível. Eu acho que este é um modelo que deve ser seguido daqui para frente. Porque realmente, sim, é possível. E a gente quebra, né? Quebra essa questão de
que existe corpos dentro da arte, dentro da dança, que dá pra fazer de tudo e dá pra possível. dá pra fazer, dá pra acontecer. Sim. E aí a gente entra com o Feminine, que a gente passa essa mensagem também. Não Que é deve super acabar com esse importante. projeto. Eu acho que esse projeto é um dos projetos mais incríveis que eu já vi até hoje e ainda permanece. Então, pessoal, agora nós vamos pro nosso quiz, que chama 7-8, que é um jogo rápido, tá? Eu pergunto e vocês respondem. Vamos lá, eu vou apontando pra vocês, vocês vão respondendo, são perguntas diferentes. Uma música que te faz querer dançar. We Are Always Together, do High School Musical. Uma música que te faz querer dançar. Billie Jean, do Michael Jackson. Ai, adoro Michael Jackson. Old School ou New School? Old School. Old school. Old School. Um festival que marcou a sua vida. Cia Festival. E um festival que marcou a sua Eu ia falar se é a FET, mas é o Festival Internacional de Balneário Camboriú. Marcou a nossa vida, né? É. Criar coreografia ou dançar? Criar. Criar. Dançar. Dançar. Dançar com um tênis apertado ou com uma meia furada? Com uma meia furada. Meia furada. Dançar descalço ou de tênis? Dançar descalço ou de tênis? Descalço. Descalço? Descalço, gosto dos dois, mas descalço. Tem um melhor, né? Técnica ou emoção? Pra coreografar. Pra coreografar? É. Técnica. Pra Técnica. assistir. Assistir? Emoção. Boa, gostei da pergunta. Boa. Um conselho pra Letícia. Foca. Foca nos estudos, foca na vida, foca em tudo, Letícia. Um conselho pra quem quer viver da dança. Quem quer final? Nunca procrastinar. É isso, gente! Finalizamos. Foi um prazer receber vocês, família. Fiquei muito feliz. Infelizmente, a gente não tem tempo pra falar tudo que a gente quer. Porque aí ia ser umas 5 horas de episódio. Mas eles vão voltar. As Vocês pessoas vão que voltar. lutem pra ouvir a gente falando 5 Gente, horas, é né? um prazer enorme, tá? Ter Prazer vocês é aqui. nosso. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço de falar, né? Primeiramente, que o pai não fala, mas assim, é uma gratidão muito grande em ver vocês pequenos, né? Eu vou falar, né? Vai E, chorar. né, não que você cresceu muito, né? Mas é tão bom participar de algo e viver essa experiência no presente e que a gente também tenha foco no futuro e nunca perca o amor que a gente tem pela vida e pelas pessoas. Eu acho que isso é mais importante. E quando a gente tem amor pela vida e pelas pessoas, cada encontro se torna maravilhoso. E assim, eu tô muito emocionado e muito feliz de fazer esse encontro com a minha filha, que é uma pessoa que eu amo demais, né? E com vocês também, que são meus filhos, que eu amo demais. Obrigado pela oportunidade. E eu quero finalizar, né, agradecendo principalmente ao Caju, né, Lê? Que é o nosso pai. Hoje, se eu estou aqui, é por sua causa, né? E se Pra eu você que não estou se aqui sentiu- também. Assim, a nossa presença aqui neste lugar hoje foi por sua boa influência. Muito obrigada por tudo. Se eu tivesse que falar tudo que você influenciou na minha vida, e hoje que influencia os meus filhos, né? As minhas filhas, né? E eu conheci essa pessoa, né? E a gente tem a nossa família linda, maravilhosa. Muito obrigada mesmo. Agradeço. Obrigado. Gente, coração. muito obrigada. Beijo. Até o próximo.